Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Yasmin e eu vou falar hoje pra vocês um pouco do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse é o segundo livro que eu leio do Napoleão. O primeiro foi Quem Pensa Enriquece, já tem vídeo aqui no canal sobre ele. E o Napoleão, nesse livro, ele conta mais uma vez sobre a pesquisa dele, que o Andrew Carnegie tinha encarregado ele de fazer essa pesquisa para encontrar a solução para o sucesso, o segredo para o sucesso. Então, né, ele continuando nessa pesquisa, já tinha entrevistado mais de 25 mil mulheres e homens que são considerados fracassados ou derrotados, e mais de 500 pessoas consideradas com sucesso, né? E ele continuando ali, ele deveria fazer manuscritos e elaborar melhor esse estudo dele, para então publicar. E um certo momento ali, ele achou que ele já tinha conseguido, já tinha alcançado ali o objetivo dele com esse estudo. Porque ele já conhecia os 17 segredos do sucesso, ele já toda essa parte ali de estudo por trás, ele já conhecia. Só que aconteceu que ele não era uma pessoa de sucesso até aquele momento, né? Ele mudava de emprego bastante constante porque ele não se sentia feliz nos empregos onde ele estava. Ele começava a trabalhar, se sentia infeliz e ele trabalhava muito também. Então ele sentiu meio que ele não era a pessoa certa para fazer esse estudo, porque ele, que sabia todos os segredos para o sucesso, era considerado uma pessoa fracassada. Chegou um momento em que ele se sentiu assim, ó, no fundo ele já estava no pré-sal, se sentindo no fundo do poço. Porque tanto psicológica quanto financeiramente. Ele tinha perdido o emprego por causa da crise, né? Crise de 1929, a grande crise, para quem lembra das aulas de história. Tinha perdido o emprego e ele estava sem saber ali para onde sair e o medo tomou conta dele, tá? Então ele travou, ele deixou de lado o estudo dele, ele travou, porque ele achou que ele não era a pessoa certa para fazer esse estudo, né? E teve momentos assim que ele até teve inspirações para continuar, só que essas inspirações elas vinham e daqui a pouco já acabava também. Então, mais uma vez, ele se sentiu, nossa, eu não sou a pessoa correta, a pessoa que o Carnegie estava buscando. Porque ele não entendia por que o Carnegie escolheu ele, né? Ele que até agora não tinha feito nada assim de extraordinário para conseguir, né? Para merecer esse estudo aí. O Carnegie, quando ele nomeou o Napoleão para fazer esse estudo, ele disse que ele só conseguiria terminar esse estudo quando ele encontrasse o seu outro eu. Né? Esse livro inteiro ele fala muito dessa questão de encontrar o outro eu. O que seria esse outro eu? É aquela pessoa dentro de nós que ela aparece quando a gente tá em um momento de muita dificuldade. É aquele serzinho ali que fica no nosso cérebro que quando a gente tá num momento em que a gente acha que não vai mais conseguir, que pô, tudo na minha vida deu errado, é aquele que dá o empurrão, sabe? Esse é o outro eu. E até o momento, então, o Napoleão não tinha encontrado esse outro eu. Ele era só o Napoleão Hill. Ele era a pessoa que fez os estudos ali. E quando ele chegou nesse fundo do poço, tanto financeiro quanto psicologicamente, chegou um momento em que ele encontrou esse outro eu. Né? Ele começou a caminhar para, acho que era a véspera de Natal, e estava decidido que ele iria encontrar a solução, né? E ele caminhando, de repente, assim, ele pensando na vida dele, em tudo que ele já tinha fracassado na vida dele, ele encontrou essa voz ali, e essa voz fez
falou assim, ó, peraí, agora eu tô no comando, né? E aí ele foi pra casa e terminou de digitar os manuscritos dele. Claro, não foi naquela noite que ele terminou, né? Mas ele não parou até que ele terminou. Quando ele terminou, ele ficou, bah, o que eu faço com isso agora, né? Tá pronto, mas, né, vou fazer o que com isso? Então ele começou a dar palestras em várias cidades, em vários estados, inclusive dos Estados Unidos. E num certo momento, né, numa certa cidade que ele foi dar essa palestra, tinha o chefe de publicação de um jornal, o Canton Journal News, e esse chefe de publicação gostou do Napoleão, o jeito que ele falava, que ele expunha as experiências, e ele ia fazer a proposta então pro Napoleão assumir a chefia da publicação desse jornal. Só que aconteceu que essa pessoa foi morta. Por quê? Porque ele estava expondo uma relação entre criminosos e policiais que estava acontecendo naquela cidade. Então, ele foi morto e os bandidos mandaram uma mensagem ou alguma forma entrar em contato com o Carnegie, com o Napoleão, dizendo que se em uma hora ele não saísse da cidade, ele também seria morto. Aconteceu então que o Napoleão pegou e fugiu, ele nem esperou dar essa uma hora, né? Ele foi pra Virgínia, na casa de uns parentes, e ficou lá. Até que os bandidos fossem pegos. Bandidos foram pegos, mas ele não teve coragem de sair da casa dos parentes. Ele estava tão consumido pelo medo que aquilo lá tinha travado ele. E de novo aconteceu que um certo dia ele saiu de casa, ele estava muito infeliz porque ele estava longe da família dele, né? Família dos filhos e a esposa. E ele foi para uma escola que tinha ali perto, foi caminhar ao redor da escola. E ele decidiu que ele não ia sair dali, né, enquanto que ele não achasse a solução para os problemas dele. Porque ele estava dando palestras de como ser, né, uma pessoa de sucesso e ele estava de novo fracassado. Então ele começou ali, foi caminhando, decidido que ele iria encontrar a solução até o dia clarear. Encontrou a solução. Ali foi o momento em que o outro eu dele tomou conta, assim, ó, total, que agora eu tô no comando, tu não faz mais nada, eu que vou falar o que tá pra fazer. Voltou pra casa decidido que ele ia ir pra Filadélfia pra encontrar a pessoa que iria bancar a publicação dos estudos dele, né? E ele não fazia ideia como ele ia fazer isso, mas o outro eu dele disse que ele iria fazer aquilo. E então ele foi pra Filadélfia com um valor assim absurdo de baixo. Se hospedou no hotel mais chique que tinha lá, porque o outro eu mandou ele fazer aquilo. E ele ficou no comando ali, né? O outro eu ficou no comando dele. E foi, e ele encontrou a pessoa que iria bancar o estudo dele, né? A publicação dos estudos dele. Com esse outro eu no comando, ele entrou num estado de percepção assim tão grande que ele fez essa entrevista com o diabo, né? No livro ele fala: se tu não acredita que eu entrevistei o diabo mesmo, lê esse livro, termina de ler pra tu ver se não é o diabo mesmo. E aí, nessa entrevista com o diabo, ele perguntou quem era o diabo, por que ele tomava conta das pessoas, por que né, as pessoas se deixavam entregar as mãos do diabo, né? E respondendo a pergunta quem é o diabo, ele diz que ele é a energia negativa presente em em toda a matéria, né? Quem já estudou um pouco de química, né, oitava série, ensino médio, lembra que em todo átomo existe a carga positiva e a carga negativa. Né? Esse diabo, né, que a gente intitula de diabo, seria a carga negativa. Então ele está em todas as partes. Né? Em toda a matéria ele está presente. Mas também está presente a carga positiva, que nós, seres humanos, nomeamos de Deus. E o diabo explicando, né? O Napoleão perguntou por que né? Qual é a forma que tu toma conta das pessoas?
No livro diz que 98 de cada 100, no caso 98% das pessoas, são tomadas pelo diabo. E ele diz que através do medo, né, as pessoas que têm medo de tudo ali, qualquer medo, ela é consumida pelo diabo porque ela se torna uma pessoa alienada. Ela acaba travando, ela acaba congelando ali na vida dela algumas possibilidades que ela teria se ela não tivesse aquele medo e ficando alienada quanto a isso. E todas as pessoas alienadas, sem exceção, são consumidas por essa energia negativa, porque elas começam assim, ó, tudo na vida delas dá errado. Elas acham que elas têm a pior sorte do mundo, que elas são fadadas ao fracasso, que tudo vai dar errado sempre na vida dela. E esse pensamento negativo acaba atraindo mais pensamento negativo, porque tu vai acabar enxergando só a parte negativa de tudo que acontece na tua vida. E o diabo, né, explicando isso pro Napoleão. Né, ele falou da parte das escolas que não são preparadas para ensinar os alunos a ter criatividade, a ir atrás do que eles buscam, né, de incentivar realmente os alunos a buscar o que eles querem para a vida deles, né. É só uma decoreba de matéria. E ele também fala da parte das igrejas. Qual é a parte da igreja que faz, né, acaba fazendo com que as pessoas tenham medo desse diabo. E esse medo é o que causa, né, o que faz com que o diabo tome conta das pessoas. Então ele pôs várias partes ali de erros que a igreja mesmo comete. Né? Lembrando que esse livro ele foi escrito depois de 1938. Então era uma parte em que a Igreja Católica dominava o mundo ainda, né? Não tanto mais, mas ainda dominava o mundo. Então, tinha essa parte bastante religiosa, né? E o Napoleão, então um adendo, o diabo obrigou ele a chamá-lo de Sua Majestade. Obrigou o Napoleão de chamar ele de Sua Majestade, porque se ele era o ser, né, a entidade que coordenava 98% da população mundial, que outro título ele deveria ter se não Sua Majestade, né? Ele era o ser mais poderoso de todo mundo. E o Napoleão perguntou para ele por meio do que o ser humano então se livraria disso ali, de ser possuído, né? Pelo pensamento negativo, por essa carga negativa. Então eu vou ler aqui para vocês. É o propósito definido, ou seja, tu saber onde é que tu quer chegar em um prazo definido, tu definir tudo que tu quer pra tua vida, né? Claro, acontecem imprevistos, mas tu estar com um plano de ação, digamos assim. Autodisciplina, né? Tu saber que tu tem que fazer e fazer, porque é fácil tu saber o que tu tem que fazer, mas não fazer. É a mesma questão de emagrecer. Tu sabe que pra tu emagrecer, tu tem que comer direito. Talvez tu precise de ajuda de um nutricionista, né? No nutrólogo. Mas tu sabe o que tu tem que fazer. Só que daí não. Ah, eu gosto de sorvete, né? Eu gosto de refrigerante. Não vou fazer aquilo. É a mesma questão. A autodisciplina, o autocontrole. Tu saber controlar a si mesmo, né? O livro inteiro fala pessoas que têm controle sobre os seus pensamentos e suas ações não se alienam, então elas não vão ficar possuídas pelo diabo. Aprender com a adversidade, que é aprender que todos os erros que a gente comete vão trazer algum aprendizado, né? Vão ser para tu não cometer de novo aquele erro. Quanto mais dificuldade ali, quanto mais difícil for aquilo que tu tá passando, o aprendizado que tu vai ter sobre isso vai ser equivalente. Tu vai aprender, porque as forças elas sempre têm que estar equilibradas, tanto a positiva quanto a negativa. Então tu sempre vai ter um equilíbrio ali, tá? Ambiente. Dessa parte é ambiente, tempo e harmonia, né? O ambiente é a nossa sociedade, onde a gente, os meios onde a gente convive, né? A gente tem que procurar conviver com o máximo de pessoas positivas, que vão trazer algum benefício para nós. Tanto que no livro diz que a gente tem que
escolher, saber escolher as pessoas com quem a gente vai conviver, né? Pra mim já aconteceu, é um relato pessoal. No ensino médio ou na escola, eu convivia com várias pessoas. Hoje, algumas delas, eu já não convivo mais. Algumas por escolha própria. Porque aquela pessoa não me trazia, né, um benefício ali, não um benefício direto financeiro ou coisa assim, mas o benefício de se sentir bem, de ser uma pessoa que vai me trazer algo bom, sabe? E isso são escolhas que tu tem que fazer. Que quanto mais a gente conviver com pessoas que pensam, né, o ambiente for negativo, por uma questão de tempo, porque o tempo é muito importante nisso, a gente vai acabar adquirindo as características dessas pessoas. Porque, né, se a gente acompanhar as crianças, né, e depois até a fase adulta, elas são o reflexo do que acontece dentro de casa. E isso acontece com nós dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, dentro da sociedade. E a gente sabendo escolher, né? Dentro de casa, claro, a gente não consegue escolher essa questão. Mas fora de casa, em outros aspectos da nossa vida, a gente pode escolher muitas vezes as pessoas com quem a gente quer conviver. E isso no livro diz que é muito importante. Harmonia, estar em harmonia, né? Ter esse equilíbrio, porque todas as leis da natureza elas andam em harmonia, elas acontecem de acordo com o que é previsto né, e que deve ser feito. E a precaução é justamente essa precaução de saber escolher as pessoas com quem a gente vai conviver, né? E isso eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente fica fadado ao fracasso, talvez por simplesmente não ter esse cuidado de escolher as pessoas com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai compartilhar a nossa vida, com quem a gente comenta dos nossos planos, dos nossos desejos, porque acontece muito de alguém ter uma ideia, compartilhar essa ideia com alguém e a pessoa falar: não, isso não vai dar certo. E a pessoa desistir. E pra mim já aconteceu várias vezes, né? Essa questão de gravar vídeos, pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô mais ativa. Isso foi algo que me surgiu, né, que nem eu comentei algumas vezes, num ato quase de desespero. Porque toda essa questão de fake news e tudo mais que tá acontecendo agora, eu percebi que as pessoas elas estão lendo pouco, elas estão procurando saber pouco sobre as coisas, elas estão se alienando. Voltando pro assunto do livro. Então eu decidi que eu iria trazer esse conteúdo, eu iria tentar fazer com que as pessoas lessem mais. E eu tô conseguindo esse objetivo. Aos pouquinhos as pessoas estão se interessando mais. Então, essa questão ali da alienação, esse livro assim, ele é muito bom. Muito, muito bom, né? O Quem Pensa Enriquece, ele é um pouquinho mais cansativo de ler. Mas essa sacada do Napoleão de pegar justamente o diabo, algo que a gente tem tanto receio, pelo menos eu me coloco como cristã, a gente tem muito receio ali de o diabo é a coisa ruim, eu não quero ir pro inferno, porque eu cresci ouvindo que se tu cometesse pecados, tu iria pro inferno. E justamente o Napoleão pergunta pro diabo o que seria o pecado. E ele deixa bem claro que pecado é qualquer coisa que vá fazer mal para outra pessoa ou para ti mesmo. Então, muitas vezes, né, isso me levou a pensar, muitas vezes a gente tenta fazer o bem para outra pessoa, a gente tá ali sempre ajudando e dando o máximo de nós por outra pessoa, só que aquilo acaba nos consumindo de tal forma que acaba fazendo mal para nós. Então, também é pecado. Também é um atentado à vida, digamos assim, à nossa vida, à nossa mente. Então a gente tem que estar bem com nós, saber escolher as pessoas, pensar por nós mesmos, né? Não deixar com que. Claro, a gente é influenciado o tempo todo. O tempo todo a gente é influenciado pela mídia, influenciado por livros que a gente lê, inclusive, né? Se a gente não souber escolher as notícias que a gente lê,
a gente vai acabar sendo influenciado de uma forma negativa. Então, tudo à nossa volta nos influencia. Só que a gente tem que saber pensar por nós mesmos, saber filtrar o que está acontecendo. E esse livro, ele fala muito disso, ele bate muito nessa tecla. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida. Então, saber o que a gente quer da nossa vida, né? E essa questão ali do diabo, de novo colocando, ele não é aquele capetinho que nem a gente imagina, que nem é ilustrado para nós. Ele é a energia negativa que contém, que tá em tudo. Em tudo existe energia positiva e negativa. Saber pensar por nós mesmos é um ato de coragem, é um ato de luta. Então, vamos lutar contra esse diabo, lutar contra toda essa onda de negatividade, toda essa onda, né, que me assusta bastante, assim, o que tá acontecendo agora. Agora, uns anos já vem acontecendo. Então vamos pensar por nós mesmos, vamos conquistar o mundo. Que aí a gente não vai ser tomado pelo diabo. Então eu espero que vocês gostaram desse vídeo. É um livro que eu realmente recomendo bastante. Por enquanto, todos os livros que eu li eu recomendo. Mas é bem interessante, assim, essa entrevista. É bem interessante o jeito como ele coloca as coisas. Eu anotei, eu acho que 64 frases desse livro. E é bem boa, assim, a leitura. A parte da entrevista, que é mais da metade do livro, é muito interessante. Então, aproveita, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui o que tu achou dessa minha narração desse livro. Beijos!